Senhores, Jerome Powell finalmente deu a confirmação de que a gente precisava, deu praticamente uma confirmação de que teremos cortes de juros agora no mês de setembro. O mercado ficou muito animado com esse discurso, com essa fala do Powell e até mesmo uma mudança de cenário em relação ao que estava sendo esperado para esse próximo mês. Nas últimas 24 horas, o mercado passou por uma volatilidade muito grande, uma queda muito grande, depois uma alta muito grande, e é sobre isso que a gente vai destrinchar agora. O que aconteceu, qual foi essa fala do Powell, qual que é o cenário daqui para frente, se os cortes de juros realmente estão confirmados e se a perspectiva do mercado para esses próximos 2 meses é muito positiva, é uma perspectiva de alta. Para que no final do vídeo você consiga saber muito bem o que fazer agora, como gerir sua carteira, investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui para a gente bater a nossa meta de 12 mil inscritos. Turma, 2 recados legais que eu queria passar aqui para vocês. O primeiro é que eu tô inaugurando os vídeos de sábado aqui do canal. Normalmente a gente fazia vídeos de terça, quinta e domingo, só que com muitos pedidos de vídeo, vocês estão sempre pedindo muito conteúdo aqui, eu consegui aumentar meu time, contratar gente, me organizar para adicionar um vídeo a mais por semana. Então agora, a partir de agora, sábado também vai ter um vídeo aqui no canal. Esse foi gravado meio às pressas aqui, dá para ver que eu tô num cenário um pouco diferente, mas para os próximos vai ser a qualidade padrão de sempre. Então deixa os feedback de vocês, se vocês gostam dessa ideia de 4 vídeos por semana. E o segundo recado, lembrando todo mundo que se você quiser uma ajuda, uma análise da sua carteira, primeiro link aqui da descrição, você clica e cai no meu WhatsApp. Gratuitamente eu faço uma análise da sua carteira e te retorno, tirando as suas dúvidas e te dando um direcionamento. Um prazo ali de 1 a 2 semanas para retornar, porque sempre tem um volume muito grande, sempre muitas pessoas na fila de espera ali da análise, mas eu sempre retorno todo mundo. Baita oportunidade para você tirar suas dúvidas nesse momento que o mercado tá muito doido aí. Mas bora aí, sem grandes enrolações, falar aqui do mercado. No momento que eu tô gravando, o Bitcoin tá 117 mil dólares, Ether acima de 4.800, muito próximo de bater máximo histórico, uma alta de 15% nas últimas 24 horas, e a Solana está a 197 mil dólares, quase no patamar de 200 dólares. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira para sair no sábado de manhã. Por que que o mercado está subindo tanto? Vamos fazer uma cronologia dessas últimas quase 48 horas, 72 horas do mercado, porque aconteceu bastante coisa, tá? Na nossa querida quinta-feira, a gente teve alguns indicadores macroeconômicos importantes que foram divulgados, tá? A gente teve os pedidos iniciais de seguro-desemprego, a gente teve o índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia, PMI industrial, que é um indicador de atividade econômica, atividade industrial nos Estados Unidos, PMI do setor de serviços, que mostra, né? O PMI ele mostra a força do setor industrial, depois a força do setor de serviços. Foram os principais indicadores divulgados aí na nossa quinta-feira, também conhecida como ontem, no dia que eu tô gravando. Qual a relevância desses indicadores? O que eles nos mostraram e qual que é a relevância deles para o mercado cripto? A gente está num momento no mercado cripto de expectativa para os cortes de juros, que tendem a acontecer em setembro, e pode ser que aconteçam vários cortes seguidos, em vários meses seguidos, ou pode ser que aconteça exatamente o que está acontecendo nos últimos 3 anos. Corta um pouquinho, para, corta um pouquinho, para, corta um pouquinho, para. Que é basicamente a história do mercado cripto nesses últimos anos. Sobe um pouquinho, aí fica com longos meses de lateralização e correção. Aí passa por 2, 3 meses de euforia, aí para e fica longos meses. Em 2023 aconteceu isso, 2024 aconteceu isso, 2025 tá acontecendo isso também. Mercado subindo muito de escadinha, sem aqueles vários meses seguidos de euforia, igual aconteceu lá em 2020, 2021. A grande dúvida agora é se a gente vai entrar ou não nesse ciclo de vários meses de euforia. E para isso acontecer, a gente precisa de vários meses seguidos de corte de juros. E o corte de juros ele vai acontecer se a economia americana estiver fraca. Corte de juros serve para incentivar, acelerar a economia. Então a gente tem que analisar se a economia americana está fraca ou está forte. De 2022 até aqui, ela vem enfraquecendo aos poucos. Só que no último ano ela estagnou. E é por isso que no último ano o Fed parou de cortar juros. Até aí é uma historinha muito simples. A gente não precisa ficar pensando em termos técnicos nem nada. A economia está estagnada, o juros está estagnado. Se a economia cair, os juros vai cair também. Pouco fácil de entender essa lógica, né? Tento sempre traduzir o economic case da forma mais simples possível aqui para todo mundo. Então a gente está olhando se a economia está enfraquecendo ou não. O que os últimos indicadores estão mostrando? Um cenário dúbio.
que é dúbio? A economia enfraquecendo num ponto de vista principalmente de mercado de trabalho. Então, quando a gente vê ali, pedidos iniciais de seguro-desemprego, o que significa? Significa quantas pessoas que pediram seguro-desemprego nos Estados Unidos, ou seja, pessoas que estão na iminência ou que já foram demitidas. Isso significa mercado de trabalho. E a gente vê que os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram acima da projeção, acima do que o mercado esperava, ou seja, mais pessoas sendo demitidas. Lembrando que no mês passado, os dados de mercado de trabalho, taxa de desemprego, etc., vieram péssimos, mostrando que, basicamente, a nível de contratações e demissões, o mercado americano está grande de uma porcaria. Então esse número preocupa, a economia está desacelerando. Só que quando a gente olha para o PMI e olha para os indicadores de atividade econômica, eles mostram o contrário. Eles mostram que o consumo está em alta, eles mostram uma expansão da produção nos Estados Unidos e principalmente um avanço da inflação. Esse número do PMI, esse dado do PMI, ele é quebrado em vários componentes. E em cada componente você consegue analisar. A atividade industrial está crescendo porque estão produzindo mais bens, estão comprando mais unidades ou o preço está subindo? E dentro desses componentes a gente consegue ver claramente que os componentes de preço estão subindo. Ou seja, por mais que a economia pode estar estagnada, o mercado de trabalho enfraquecendo, ainda existe um movimento de repasse de preço, de aumento de preço na economia americana. E esse é um cenário ruim para a cripto, porque a gente quer ver preços diminuindo, o Fed tem que combater a inflação, o Fed não quer inflação alta. E aí, essa é a historinha dos últimos 2 meses. Mercado de trabalho enfraquecendo, ou seja, mais pessoas sendo demitidas, mas ao mesmo tempo inflação subindo. Caraca, né? Como que pode, né? As pessoas sendo demitidas, mas ao mesmo tempo os preços dos bens subindo nos Estados Unidos. Sim, tem a ver com diversos fatores, entre eles as tarifas. Fato é, nesse cenário, o Fed fica numa encruzilhada. Eu corto os juros e deixo a inflação subir, ou eu não corto os juros e deixo as pessoas serem demitidas? Qual que vai ser a prioridade do Fed? E ontem, depois da divulgação desses dados, 2 membros do Fed vieram à tona e falaram que com os números de agora, nós não vemos nós não vemos um cenário para corte de juros em setembro. E aí a gente viu, o risco da inflação é maior relativo à situação do mercado de trabalho. O que o membro do Fed, o Schmidt, está falando aqui? Ele está falando basicamente o seguinte: a gente tem o risco da inflação alta e o risco do desemprego alto. O desemprego não está me preocupando tanto. O que está me preocupando mais, está nos preocupando mais, nós, Fed, estamos preocupados mais com a inflação, porque o desemprego não está tão alto, a inflação sim. E aí o mercado panicou. O mercado falou, peraí, cara, como assim? Vocês estão mais preocupados com a inflação? Então significa que vocês não vão cortar juros, porque vocês acham que não há necessidade de cortar juros. E aí as probabilidades de corte de juros em setembro, que estavam em 99,9%, eu mostrei isso em um vídeo semana passada aqui atrás, caiu para 70%. E aí o mercado diminuiu a probabilidade de corte de juros em setembro. E aí, obviamente, o mercado corrigiu bem ontem, quarta, quinta-feira, e o Bitcoin se aproximou da faixa dos $110 mil e as altcoins corrigindo também, com uma visão de que, peraí, a gente estava esperançoso com corte de juros em setembro, não estamos mais, parece que foram cancelados. E aí já viu, né, os cavaleiros do apocalipse cravando que agora o mercado vai entrar em um bear market porque setembro sempre cai, blá blá blá, esse tipo de coisa. Beleza, o cenário de fato, nas últimas 48 horas, tinha mudado para pior. Com essas falas e com esses novos dados macroeconômicos, a previsão era de que, agora não é mais tão certeza que vai ter corte de juros em setembro. E se os próximos dados de inflação vierem altos, aí ferrou de vez. Tá bom, o cenário parece ter mudado para pior. Eis que, hoje, sexta-feira de manhã, nosso querido Jerome Powell vai discursar em Jackson Hole, que é um simpósio, que é uma reunião de várias figuras econômicas importantes que acontece uma vez por ano nos Estados Unidos, e é sempre, o discurso do presidente do Fed é sempre bem marcante lá. Eis que o nosso querido Powell traz uma postura completamente diferente do que os membros do Fed trouxeram, e traz uma postura diferente do que ele mesmo vinha trazendo e vinha apresentando nos últimos meses. Qual foi a ideia, a postura trazida por Jerome Powell nesse seu discurso em Jackson Hole? Ele falou que a situação atual dos dados econômicos mostravam um crescente risco no mercado de trabalho, que eles estavam
mudando a visualização deles em relação à inflação, não estavam olhando para a inflação, uma meta fixa de inflação, fixada em 2%, eles estavam olhando mais como uma banda de meta, ou seja, uma faixa, uma zona de inflação que eles gostariam de que a inflação estivesse. É meio como falar, a inflação está acima da meta, mas agora a gente olha a meta de uma forma maior, então agora não está acima da meta, entendeu? Se eu não bati a meta, eu mudo a meta. Bem espertinho. Mas o mais importante foi, cara, a gente não tá tão preocupado com a inflação. Agora o maior risco é risco do mercado de trabalho e isso faz com que seja necessário ajustar a política monetária. O que é a política monetária? É a política de como eles agem, de como eles fazem a gestão da taxa de juros nos Estados Unidos. Então aqui é ele explicitamente falando, não é nem implicitamente, é explicitamente falando, nós precisamos cortar os juros, porque a desaceleração do mercado de trabalho nesses últimos meses foi muito maior do que a gente esperava. Isso é um risco grande para a economia do país. Por isso, agora a economia precisa de corte de juros. É quase confirmar que nós teremos cortes em setembro. E olha que engraçado a mudança da percepção do mercado. Esse gráfico aqui, ele mostra a probabilidade, em vermelho, né? Era a probabilidade do Fed não cortar juros em setembro. Olha como essa probabilidade, nessa última semana, a partir de 10 de agosto ali, ela começou a subir. E ela chegou a 40%, ou seja, 40% de chance, estava quase em zero, começou a subir a chegar a quase 40% de chance de não ter corte de juros. Olha a queda depois das falas do Powell e voltou as chances de corte de juros, as chances de 25% de corte de juros em setembro voltou para acima de 80%, acima de 90% a variar de cada casa de aposta. Então a gente saiu de corte cancelado para corte confirmado em menos de 12 horas e o mercado saiu, o Bitcoin saiu ali de 111, 112 mil dólares para 117 mil dólares e tudo subindo e tudo reagindo de uma forma extremamente eufórica com essa notícia. E aí, senhores, a discussão passa a ser o que esperar daqui para frente. A gente vai ter, até a reunião do Fed, 17 de setembro, um cenário bem instável, na minha visão. Por quê? Porque o mercado inteiro vai ficar aqui, ó, só de olho nos próximos indicadores econômicos, para saber se realmente é isso, se nós realmente teremos corte de juros e, principalmente, quantos cortes nós teremos até o final do ano. Porque agora o mercado ele para de olhar só para o curto prazo e ele começa a olhar para o médio e longo prazo. Vamos parar de olhar para as próximas 6 semanas e vamos passar a olhar para os próximos 6 meses? Qual que é a chance de ter um corte parar? Ou qual que é a chance de ter um corte continuar? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Qual a chance de a gente ter vários cortes ao longo dos próximos meses? É isso que o mercado começa agora a fazer conta. Porque se em partes o corte de setembro já está precificado, agora o mercado vai precificar se nós teremos cortes para além de setembro. Essa vai começar a ser discussão a partir de agora. Primeiro indicador e o mais importante e que assim, talvez seja o indicador econômico, a divulgação, a data mais importante do ano até agora, 29 de agosto, em divulgação do PCE. PCE é o indicador favorito de inflação do Fed, que o Fed utiliza para saber realmente como é que está a situação da inflação nos Estados Unidos. Se vier uma inflação fraca no dia 29, isso é muito bom para o mercado. Inflação na média é ok para o mercado, muito provavelmente não vai mudar os cortes de juros. Uma inflação muito alta, alta ou muito alta, é ruim, tende a trazer volatilidade. E depois a gente tem, na primeira semana de setembro, vários indicadores de mercado de trabalho, que também a gente entendeu que é muito importante também. JOLTS, na quinta-feira, dia 3 de setembro, também, de quarta-feira, dia 3 de setembro, perdão, quinta-feira, dia 4 de setembro, variação de empregos privados, o famoso ADP, que mostra o mercado de trabalho mais um ponto de vista privado. PMI também, que é esse indicador que sai semanalmente, que eu mostrei para vocês a importância deles. E sexta-feira, dia 5 de setembro, Payroll, que é o principal indicador, o principal relatório de mercado de trabalho que traz junto com ele a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Esse intervalo de uma semana, do dia 29 de agosto até o dia 5 de setembro, será decisivo, tá, gente? Não querendo exagerar aqui, mas tem uma probabilidade grande de definir o rumor do mercado, o rumo e o humor do mercado para esse final de ano. Porque se a gente entender que realmente a gente está num cenário de desaceleração econômica nos Estados Unidos, desaceleração do mercado de trabalho e a inflação não está subindo tanto, aí nós temos um caso para vários cortes de juros até o final do ano, tá? Aí o mercado tende a precificar isso muito bem. No
cenário contrário, que é um cenário de inflação alta e mercado de trabalho não tão fraco assim, a gente pode sim ter um corte de juros em setembro, por conta das falas do Fed, mas a probabilidade de ter vários cortes depois disso já diminui. Aí a gente pode ter um cenário de um corte de juros em setembro e depois uma estagnação depois. Então é um cenário muito dúbio, que a gente tem um cenário de que pode subir, pode cair, pode lateralizar, sim, literalmente isso, mas vai depender desses indicadores econômicos. Por isso que é muito importante, primeiro, a gente acompanhar esses indicadores e, segundo, ter uma estratégia que nos permita surfar os dois cenários, porque, sim, a gente pode ter um cenário de emendar uma nova alta, uma nova pernada de alta com o Bitcoin rompendo a máxima histórica, buscando 130 mil dólares e uma euforia muito grande das altcoins nos próximos 3 meses, ou a gente pode ter um cenário de decepção do mercado. Se esses indicadores vierem ruins, boa parte do que o mercado já precificou dos cortes de juros, ele vai e corrige. E aí o Bitcoin cai para baixo de 110 mil dólares e a gente entra num cenário parecido com um cenário que aconteceu ao longo desses últimos anos. Corta juros, depois fica um período, 2, 3 meses sem corte de juros, e durante esse período o mercado corrige ou fica lateralizado, Bitcoin lateralizado e altcoins corrigindo. Esses dois cenários, eles são possíveis, e infelizmente a gente não consegue prever esse tipo de coisa, porque vai depender desses indicadores macroeconômicos. Só que quando a gente olha para esse cenário, a primeira coisa que me vem à mente é de que nós, como investidores, precisamos ser reativos e não preditivos ao mercado. O que eu quero dizer em relação a isso? Você ser preditivo ao mercado cripto significa que você trabalha sempre com uma estratégia de tentar prever o que vai acontecer e agir com base nisso. Eu acho que a inflação vai vir baixa, isso é bom, portanto eu vou dar all-in, eu vou comprar tudo agora. Eu acho que a inflação vai vir alta, isso vai ser ruim, portanto eu vou vender tudo agora. Essa não é a minha estratégia, não é a estratégia que eu aplico na carteira dos meus clientes, não é a estratégia que eu aplico na minha carteira, não são as recomendações que eu faço para o meu cliente. Nós gostamos de ser reativos ao mercado e não preditivos. O que significa ser reativo? Você reage aos movimentos do mercado e não tenta prevê-los. E essa, na minha visão, é a postura que todo investidor precisa ter nesse momento atual. Vamos olhar para o índice de medo e ganância. Atualmente, a gente está com esse indicador em 50, que está mostrando exatamente que o mercado está em cima do muro. O mercado não está nem otimista e nem pessimista. Como que eu uso esse indicador no meu dia a dia? Eu compro quando o mercado está pessimista e eu vendo quando o mercado está otimista. Eu vendo quando o mercado está em alta e eu compro quando o mercado está em baixa. Eu não tento prever, o mercado está em baixa, eu não tento prever se ele vai cair mais. O mercado está em baixa, o mercado caiu, o mercado está medroso. É ponto de compra. O mercado subiu, o mercado está ganancioso. Nesse momento, todo mundo vai achar que o mercado vai continuar subindo. É natural isso. O mercado brinca com o nosso psicológico. Porém, se o mercado está em alta e o indicador está mostrando que o mercado está ganancioso, nós realizamos lucro. Na última semana, por exemplo, quando o indicador de medo e ganância bateu ganância, o Bitcoin bateu 125 mil dólares, o movimento que eu fiz com a carteira dos meus clientes foi realização de lucro. Nós aumentamos nosso percentual em caixa. Durante essa semana, mesmo com essa mudança de cenário e dando todas as indicações de que o cenário estava piorando, a gente não fez nada, porque o indicador estava mostrando o mercado em cima do muro. E a minha recomendação foi, nós só iremos comprar quando o mercado estiver com medo. Isso significa reagir ao mercado. Caiu, comprou, subiu, vendeu. E não tentar prevê-lo. O mercado cripto, ele adora dar uma bela de uma rasteira nos espertinhos. Sempre que você acha que você sabe o que vai acontecer com o mercado, você está errado. Então a minha estratégia é sempre definir pontos de venda acima do valor atual e pontos de compra abaixo do valor atual. A minha estratégia atual é Bitcoin rompeu o máximo histórico, eu vou aumentar o meu percentual em caixa, eu vou vender mais, Bitcoin caiu abaixo de 110 mil dólares, eu vou comprar mais um pouco, caiu acima de 105, eu vou comprar mais um pouco, caiu acima de 100, eu vou comprar mais um pouco. Gabriel, mas você não acha que... Eu não acho nada, eu trabalho com indicadores e eu faço uma estratégia de caiu, comprou, subiu, vendeu. Quem acha demais no mercado cripto, toma uma no meio das pernas. E eu venho reforçando muito isso nas últimas semanas, nas conversas que eu venho tendo. A gente está num momento de mercado que está muito desafiador. Em tese, olhando puramente para gráficos históricos e padrões de ciclo, a gente está chegando no final do ciclo, mas o ciclo macroeconômico diz que a gente ainda tem muita água para rolar.
A questão macroeconômica ainda está num pêndulo muito complicado. Então a gente tentar achar demais e ter muitas certezas não é a melhor estratégia para se ter no momento. É esse o principal recado que eu acredito que eu posso dar agora. Então, caminhando aqui para resumir tudo que a gente falou no vídeo de hoje, na análise de hoje, que foi uma análise mais breve, mais uma atualização de mercado, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, deixe o feedback aqui embaixo. A gente segue esperando pelo principal catalisador, que são os cortes de juros. Gabriel, só o corte de juros em setembro é suficiente para fazer o Bitcoin romper máxima histórica? Eu acho que o corte de setembro já está em boa parte precificado, tá? O mercado ele vai ficar mais animado, o Bitcoin vai romper máxima histórica se a gente entender que teremos outros cortes ao longo do ano de 2025. É isso que vai fazer Bitcoin bater 130, 140, 150 mil dólares, beleza? Tomem cuidado, esse é um cenário de instabilidade e volatilidade, os indicadores macroeconômicos estão mudando o humor do mercado muito rápido. A gente viu a agressividade do movimento de preço dessa semana. Foca em sobreviver no curto prazo, você não precisa fazer nada agora, tá? Eu acho que enquanto o mercado estiver lateralizado entre 110 e 125 mil dólares, não é sinalização para fazer nada. E tem um pouquinho de humildade, cara. Tem um pouquinho de humildade de saber que você não vai conseguir prever o mercado. Sempre que aparece um influenciador aí falando que sabe o que vai acontecer e tentando prever o mercado, eu sento e aguardo e faço uma pipoca, porque eu sei que daqui a pouco o mercado vai dar no meio das pernas dele. Foca em sobreviver no curto prazo, não fazer nenhuma besteira e foca em ganhar dinheiro no longo prazo. O cenário de longo prazo para o mercado cripto, e que eu tô falando pelo menos os próximos 6 meses, ainda é positivo, tá? Não caia nessa cilada de o topo do ciclo vai ser em novembro porque falaram que vai ser. O cenário macro está dizendo outra coisa, está dizendo que muito provavelmente teremos cortes de juros, múltiplos cortes de juros ao longo dos próximos 6 meses, e nós temos a mudança do presidente do Fed, que é um catalisador importante para o mercado também. Então, como investidor, se posicione para, se o mercado cair, você vai segurar a queda porque você tem caixa e vai ter esse caixa para fazer compras mais barato, e se o mercado subir, você vai reduzindo o seu risco e realizando lucro. Esse é o meu posicionamento no momento, essa é a forma como todos os meus clientes estão se posicionando também, e por fim, deixar um convite aqui para todos vocês, 8, 9 e 10 de setembro eu vou fazer um curso completo, 3 aulas de mais de 1h30, falando sobre tudo que está rolando no mercado cripto, sobre esse ciclo e perspectivas para os próximos 6 meses e como se posicionar agora. É o conteúdo mais completo, mais importante que eu já fiz em toda a minha vida, e todo mundo que se inscrever também ganha uma consultoria comigo. É o segundo link aqui da descrição para você se inscrever. É um conteúdo bem legal aí para todo mundo que quiser tirar todas as suas dúvidas em relação a esse momento de mercado. Quer conversar comigo no WhatsApp? Primeiro link da descrição. Quer assistir um conteúdo ultra interativo, ultra educativo? Segundo link da descrição. Cara, eu faço de tudo aqui para ajudar o máximo de pessoas possíveis e tirar o máximo de dúvidas possíveis, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.